Você está animado com esse dia? Amém, irmão? Você está animado? Você está feliz e grato ao Senhor por tudo que aconteceu em 2024? Amém? Estamos aqui de pé, vivos, saudáveis, cheios do Senhor, ainda mais convictos da nossa fé. E o Senhor tem grandes coisas para nós nesse ano que se inicia. Amém? Antes de começar, eu quero só destacar e agradecer a todos que se envolveram, né, para essa ornamentação, né, todo esse grande dia aqui, né? Eu há muito tempo atrás, num acampamento de jovens, o Duda, o meu cunhado, irmão da Michela, ele falou algo, e eu carrego isso não só para a minha vida, no que diz respeito ao sacrifício de Jesus, mas eu carrego isso para tudo, né? E ele falou o seguinte: a salvação ela foi de graça, mas não é que tenha sido de graça que alguém não pagou algo, não custou algo para alguém. Mesmo tendo sido de graça, alguém pagou um preço para que esse acesso chegasse até nós, né? E talvez você chegou aqui e é bom demais, irmãos. Eu me lembro quando a gente começou e a gente estava envolvido em cada detalhe, cada momento da arrumação até o término. E a gente chegou aqui, estava tudo organizado aqui na parte de iluminação. Ricardo, Caio, fizeram toda a ornamentação de iluminação. Aqui o palco já estava montado pela Raiber com a Meire, né? Eu não sei nem todos que estiveram aqui, mas pelo menos esses 4 eu sei que estavam. O Ed também estava vendo um monte de coisas, né? O 2 está ali querendo arrumar ideia com a gente. Todo ano é a mesma coisa, mas amém, glória a Deus. Mas, irmãos, a gente chega às vezes e vê um ambiente pronto e a gente não tem às vezes aquele cuidado de valorizar isso que alguém preparou, não é? Alguém fez isso possível, alguém pagou o preço de chegar mais cedo, alguém pagou o preço de organizar tudo para nós, alguém pagou o preço de ir lá comprar. Então a gente precisa ter esse cuidado, irmãos, porque senão a gente começa a achar que nós somos consumidores. A gente chega, é servido e vai embora. Isso não é igreja, amém? A gente tem que ter essa visão, esse entendimento. E para essa noite em específico, eu tenho, na verdade, 2 mensagens, né? E o meu desafio vai ser organizar isso tudo dentro do tempo, mas vai dar certo. Uma mensagem tem a ver com a nossa vida em particular e uma outra com relação à igreja, amém? Como nós vamos caminhar para 2025 como igreja, amém? Então, por isso que eu preciso muito da sua atenção para tudo aquilo que nós vamos tratar aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre nós, né? Eu não sei você, mas todo ano a gente sempre pensa, né? Não, esse ano, e a gente fala isso muitas vezes, esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. Quem já fez essa declaração? E todo ano a gente fala isso, né? Esse ano vai ser extraordinário, esse ano vai ser maravilhoso. Irmãos, a gente precisa ter essa convicção mesmo, de ter uma certeza de que Deus está conosco, que as coisas vão fluir, vão dar certo. Mas eu quero te dizer algo. Naturalmente falando, muitos estão dizendo que 2025 vai ser um ano muito difícil. Você já ouviu essa expressão? Essa perspectiva? Não, porque isso, porque aquilo outro. E, irmãos, o que eu quero trazer para vocês é: a definição de como vai ser o seu ano não depende de ninguém, além da sua própria fé. É a sua fé que vai determinar se o seu ano vai ser uma grande bênção ou se vai ser mais um ano na sua vida. Nós precisamos ter essa perspectiva, irmãos. Sabe por quê? Porque senão a gente vira o ano e começa: poxa, começou janeiro, tem que pagar IPVA, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. E a gente já começa a reclamar o ano inteiro. E aí eu te pergunto, como nós vamos querer mudanças, algo novo, algo da parte do Senhor preparado para nós, se a gente está mantendo os mesmos hábitos? Tudo é difícil, tudo é complicado. Já reparou que a gente fala muito, é complicado mesmo? É complicado, alguém fala, é complicado. E a gente está só trazendo isso, irmãos, para a nossa própria vida. Cada vez mais trazendo essa complicação para nós mesmos.
E eu vou te dizer, irmãos, há uma perspectiva da parte de Deus e dos céus que o nosso ano seja extraordinário, como nunca foi antes. Do que depende de Deus, está tudo certo. Do que depende do nosso Pai, está tudo liberado, irmãos. Agora, eu e você precisamos nos colocar nessa condição de experimentar todas essas verdades. Eu e você precisamos colocar a nossa fé na altura, irmãos, da palavra que nós temos recebido. Eu creio, irmãos, vamos falar sobre os planejamentos para 2025 da igreja, coisas que vão acontecer na igreja, que vão respingar nas nossas casas, mas eu quero que você tenha isso como algo para a sua vida. Sabe, você e eu, nós precisamos ter uma fé inabalável. O que é ter uma fé inabalável, irmãos? É que nada e nem ninguém possa nos roubar a posição que nós estamos. Qual é a sua posição em fé? O que Deus compartilhou com você? O que Deus trouxe ao seu coração? Ah, mas está difícil, está isso. Não importa, permanece no seu lugar, irmãos. Permanece, não abra mão. Não abra mão das convicções que o Senhor confiou no seu coração. Não abra mão das verdades que Ele tem ministrado a seu respeito. Ah, pastor, não tem nenhuma palavra específica, eu não recebi nada direcionado a mim pessoalmente. Irmãos, mas deixa eu dizer algo. Há algo na palavra a seu respeito que você ainda não viveu. Há coisas e há promessas na palavra a meu e ao seu respeito que ainda não experimentamos. E nós precisamos, irmãos, ter isso como um objetivo, mas de uma forma a não aceitar nada diferente, a não aceitar nada que venha roubar essa verdade de nós. É você chegar e pensar em algo que Deus compartilhou com você e você pensar assim, poxa, mas ainda não aconteceu, eu falei que seria esse ano. Eu vou te falar, irmãos, eu nem prometo mais, porque minha esposa já cansou de puxar minha orelha com isso. Você está passando vergonha. Hoje eu estou usando M, olha só, M. Aí você, nossa, pastor, emagreceu? Não, M de plus size. Olha que vergonha. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Quantas e quantas vezes, irmãos, eu falava, esse é meu ano que eu vou emagrecer. Esse é o ano que eu vou mudar. Só que era o quê? É só um desejo. E no campo dos desejos, irmãos, o mundo deseja muitas coisas, mas poucos têm a atitude de correr atrás dos seus sonhos. Poucos têm a atitude de se posicionar e não abrir mão das verdades, da palavra, não abrir mão daquilo que recebeu e daquilo que quer viver e experimentar. Eu ouvi essa semana uma frase de alguém falando sobre esses contextos, irmãos, porque por mais que às vezes a gente possa olhar naturalmente e pensar, poxa, as coisas estão isso, estão aquilo outro, tem gente ganhando muito dinheiro, tem gente muito bem, tem gente que está rindo, enquanto tem pessoas que não sabem o que fazer. Mas o que faz a diferença, irmãos? É porque lá atrás essas pessoas pagaram um preço de investir em algo, de correr atrás de um sonho, de buscar um objetivo. Lá atrás alguém pagou um preço de não abrir mão das suas convicções para poder experimentar e desfrutar de coisas que hoje as pessoas falam, mas também ele também fez isso, ele também fez aquilo, ela também fez isso, ela também fez aquilo. E a gente fica nessa comparação, irmãos, e não sai do lugar. Então, o que eu quero trazer nessa noite? Eu tenho colocado coisas no meu coração para que, de fato, esse ano ele mude. E a minha oração ao Senhor é, Senhor, o que eu preciso fazer para que eu não me perca no meio do caminho e eu não me desvie do meu foco? Então, qual é o seu foco? O meu foco é esse. Então, o que eu preciso fazer para cumprir esse foco? Eu não vou abrir mão, irmãos. Eu vou trabalhar dia após dia até que eu consiga experimentar tudo aquilo que Deus falou para mim. Independente se, não, porque Osasco é assim, não, porque o Brasil é assim, não interessa. O interessa é que eu tenho um Deus. E Ele me prometeu, e Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas. Então, irmãos, essa convicção, ela precisa, pautar as nossas vidas, pautar aquilo que nós dizemos.
A nossa boca tem andado muito fechada. E quando é aberta, irmãos, muitas vezes é para murmuração, para reclamação. Eu não estou dizendo aqui para você negar as circunstâncias. Eu não estou dizendo aqui para você desmerecer situações que você está vivendo. Eu estou dizendo para você crer que as coisas vão mudar. E não abrir mão até que de fato você experimente aquilo que você está declarando. E quando eu estava pensando sobre essa mensagem, me veio o texto da mulher do fluxo de sangue. Eu quero ler com você rapidamente, sei que você já conhece, mas abra lá comigo, por favor, Marcos, no capítulo 5. Diz assim, Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão lhe aperta e diz quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, se você olhar, qual o contexto dessa mulher? Eu não tem como a gente ir muito profundo hoje, mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, ela estava indo de mal a pior. As circunstâncias dela, irmãos, eram muito desfavoráveis. Ela era uma pessoa que tinha posses e durante muitos anos gastou todas as suas posses lutando contra essa hemorragia, contra essa doença. E o que salvou ela, irmãos? O que eu fico impressionado é que não houve ali um ensinamento. A palavra não nos deixa claro que alguém falou para ela assim, olha, se você colocar a sua fé, nem que seja num toque na roupa dele, você vai ser curado. Ninguém falou isso para ela. Ninguém explicou para ela o beabá. Ninguém deu para ela a receita do bolo. Ela ouviu só a fama de Jesus. É o que ela tinha. E ela colocou a fé dela num simples toque. Então o que eu te falo hoje, meu irmão? Qual é a questão que nós estamos vivendo? Qual é a questão que você está vivendo? E eu não quero mistificar as coisas, mas eu quero te dizer, irmãos, Jesus está pronto para poder derramar sobre você aquilo que você precisa. Basta você buscar, e um simples toque. Não é um toque físico, não é um toque emocionado, é um posicionamento em fé. O toque foi só a expressão da fé, daquilo que ela já declarava. Simplesmente assim. Não foi o toque que fez a cura se manifestar. Por quê? Porque todo mundo estava tocando no Jesus. E para ninguém Jesus parou e falou, quem me tocou? Só com ela. Quando ela tocou. Por quê? Porque ali não foi um toque normal. Foi alguém que buscou algo na fonte. Entende, irmãos? Esse é um tempo de nós buscarmos na fonte a instrução certa, a orientação correta, e a gente agarrar essa instrução, irmãos, e não abrir mão dela. Muitas vezes, irmãos, temos fraquejado porque abrimos mãos das nossas convicções, que na verdade não foram convicções. Como eu falei, quantas e quantas vezes, irmãos, eu falei, agora eu vou mudar, agora eu vou emagrecer, e agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, e o tempo passava, eu me distraía, daqui a pouco estava todo bagunçado de novo. E aí eu te falo, irmãos, quantas vezes eu e você nos vimos nessa situação?
de promessas. Agora eu vou ler um livro por mês. Não, um livro por mês. Aí você lê o primeiro, glória a Deus e tal. Aí no segundo, veio feriado de carnaval. Veio um período não sei o que, aniversário de fulano de tal. Viajei para ver mamãe, viajei para ver papai. Não sei o que fez, não sei o que. Acabou tudo. Acabou aquela sequência. Porque faltou constância. Irmãos, há uma pressão, entenda, não é natural mesmo. Não é normal a gente, depois de repente ter estudado tanto na nossa vida secular, em relação aos ensinamentos da escola mesmo, a gente estudou tanto ao longo da nossa vida, e hoje para a gente ler um livro, muitas vezes é um desafio. Para quem ainda não tem isso como hábito, é um desafio. E aí nisso, irmãos, a gente começa a ficar pensando, não, é porque é minha vida. Não, há uma pressão mesmo para que a gente não faça. Porque uma vez que o conhecimento chega, nós somos libertos daquele pensamento errado. Nós somos libertos de algo que estava travando a nossa vida. Quantos irmãos nossos estão vivendo aquém daquilo que pode viver pela palavra, irmãos? Quantas histórias nós ouvimos de pessoas que vivem em enganos, pessoas que vivem dentro de conceitos religiosos, dentro de uma, sabe, muitas vezes de uma mística, que não tem fundamentação nenhuma na palavra. E as pessoas estão ali cativas a tantas coisas, a tanto misticismo, a tanta mistura, e a gente às vezes com a verdade da palavra, com a verdade esclarecida para nós, estamos muitas vezes negligenciando isso. Então nessa noite, irmãos, que eu e você, nessa virada, nós possamos olhar como essa mulher simplesmente ouviu da fama e falou, minha vida vai ser mudada, porque eu vou ter um encontro com Jesus. Pastor, mas eu já sou salvo. Eu sei, irmãos, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de mudança de vida, e de você sair de um contexto de uma montanha russa espiritual para uma constância, onde você não vai viver de altos e baixos, onde você não vai viver naquele contexto onde, poxa, hoje eu estou animado, eu vou na igreja, hoje eu estou triste, vou ficar em casa, hoje eu estou cansado, vou ficar em casa, hoje eu estou bem, eu estou disposto, vou para a igreja. Não, você vai ser constante. Está chovendo? Estou na igreja. Está frio? Estou na igreja. Estou cansado? Vou ler a Bíblia. Estou cansado? Vou estudar a palavra, vou orar, vou ler um livro. Eu não vou ficar parado. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Crentes que não abrem mão das suas convicções. É dessa forma que essa expectativa que Ele tem para nós em 2025. Que nós não possamos abrir mão das verdades que nós recebemos. Irmãos, tantas verdades poderosas, tantas coisas, eu estou exposto a essa palavra, nesse nível de entendimento, irmãos, há aproximadamente 24 anos. Vivi muita coisa, mas tem muita coisa que eu ainda não vivo. E eu olho para trás, lá em 2001, quando eu comecei a me envolver com esse ministério, eu já vim de um berço evangélico, mas essa palavra mudou minha concepção de Deus, mudou minha concepção de vida. Eu olhava, eu acordava de manhã, como eu cansei de falar aqui, falei assim, meu Deus, será que o Senhor hoje vai estar de mau humor? Vai pesar a mão? Vai dar tudo errado no meu dia? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo? E aí eu tinha medo de me relacionar com Deus. Eu tinha medo até mesmo da eternidade, irmãos. Uma vez eu fui conversar com um pastor na minha antiga igreja sobre a eternidade. Por quê? Eu ficava imaginando uma linha sem fim, e aquilo me dava uma angústia, um nervoso. E aí o pastor foi, sentou comigo, me explicou. Eu era uma criança, mas eu tinha aquela, Senhor, mas como assim? Mas por quê? Porque eu não fui apresentado a um Deus verdadeiro. Eu fui apresentado a uma sombra. E eu não estou aqui criticando lugar nenhum, tanto que eu nem falei o nome da denominação. Mas quando eu cheguei e eu comecei a abrir o entendimento para essas verdades, irmão, minha vida foi totalmente transformada.
Eu pude enxergar, entender que eu sou filho, que eu tenho relacionamento com o Pai, que eu tenho possibilidades, irmãos, de não viver sozinho. Eu tenho possibilidade de não andar e caminhar e me sentir exposto num lugar perigoso e estar como se eu estivesse sozinho. Não, eu sei que eu estou com meu Deus aqui. O Espírito Santo habita em mim. Irmãos, e uma das verdades libertadoras da minha vida foi entender que eu posso ser guiado pelo Espírito. Irmãos, quando isso entrou na minha mente, eu falei, meu Deus, é o seu desejo me conduzir em todos os passos. É o seu desejo me mostrar os caminhos. Então eu não preciso ficar batendo cabeça. Eu não preciso ficar, sabe, sem saber para onde ir. Eu posso ser assertivo nos meus passos. Então, irmãos, quando essas convicções começam a chegar para nós, a nossa vida nunca mais é a mesma. Porque eu não vivo mais porque um dia alguém falou uma coisa para mim. Quantas e quantas pessoas, irmãos, que eu até hoje, porque alguém na infância falou alguma coisa, a pessoa nunca mais ouviu sobre aquilo, mas está com aquela palavra até hoje. Não, a irmãzinha lá na reunião de oração, foi lá em casa, falou que você é esposa de pastor. Aí você fica com aquela informação aqui, ó, a vida inteira. Ninguém nunca mais confirmou. Ah, não, fulano de tal é profeta. E aí fica aquela palavra ali. Mas, irmãos, Deus ele não quer te revelar, não quer se revelar a você através de outros. Ele quer se revelar a você a você. Amém. Através de uma comunhão pessoal. Deus ele quer mostrar o caminho para a sua vida para você. Amém. Outras pessoas vão vir para confirmar essas verdades. Amém. Mas Ele quer trazer para você identificação da sua vida. Para que você olhe e pense, não, eu sou assim. Eu ouvi recentemente um pastor falando que nós vivemos uma crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem são. E muitas vezes, irmãos, nós estamos copiando passos de outras pessoas. Quando na verdade nós precisamos entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E ele falou algo, irmãos, que na verdade foi um outro irmão que falou. Ele falou para o outro, esse outro irmão falou o seguinte, ele falou assim, olha, a gente precisa ajudar as pessoas a se descobrirem em Deus. Porque as pessoas simplesmente elas estão só vivendo. As pessoas já não têm mais, irmãos, isso é uma coisa que a gente percebe também, as pessoas às vezes não têm mais nem aspirações do ministério. Nós vivemos um tempo de uma igreja consumista. Ela chega, congrega, paga o dízimo, ceia, talvez se envolve um departamento ou outro, mas é aquela coisa assim superficial. Mais como um protocolo. E a vida vai passando, o tempo vai passando, e fala assim, poxa, mas eu já tive momentos que Deus confiou coisas no meu coração. Que Deus falou comigo sobre um chamado, sobre um propósito. E o que eu estou fazendo com isso? E o tempo vai passando, irmãos. Eu estava conversando com a Paulinha um pouquinho antes de começar o culto, e a Paulinha estava falando que eles, ano que vem, fazem 3 anos aqui. Eu falei assim, meu Deus, 3 anos. A gente tem 3 anos nesse prédio. Né? Tanta coisa mudou. Mas tanta coisa poderia ser diferente também. Então, qual é o ponto, irmãos? Nós precisamos entender o motivo pelo qual nós estamos nessa terra. Amém. Enquanto eu estiver nesse lugar, eu vou sempre enfatizar isso, irmãos. Nós precisamos nos mover de acordo com o nosso propósito. Amém. Amém. Nós não podemos viver, irmãos, alheios àquilo que Deus chamou a gente para fazer. Porque Deus não vai nos cobrar, nós não vamos prestar contas daquilo que nós fizemos, mas daquilo que Deus pediu para que nós fizéssemos. Isso faz muita diferença, irmãos. Não basta ter uma vida de piedade, uma vida bonitinha, regradinha, tudo certinho. Isso é importante, tem o seu valor e tem o seu lugar. Mas nós precisamos, irmãos, viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso vai exigir de nós essa busca de entender para que eu estou aqui. Por que o Senhor veio para essa terra?
Eu não vim só para trabalhar, construir uma família e morrer. Não. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Algo no meu coração que arde por algo. E esse algo foi Deus que me colocou. E eu preciso, irmãos, eu posso servir, eu preciso servir na igreja, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer todas as coisas que eu faço. É claro que sim. Mas eu também preciso me mover para poder alcançar esse objetivo. Porque senão, irmãos, o tempo, como eu falei, o tempo vai passando. E aí você, como eu ministrei no domingo, nós vamos ser bem-sucedidos no nosso trabalho. Vamos ser bem-sucedidos na nossa família. Mas e o nosso chamado? E aquilo que Deus nos colocou para fazer? Amém? Que 2025, irmão, seja de fato uma mudança para algo extraordinário na nossa vida. Amém. Que a gente possa valorizar aquilo que realmente importa. Não só viver coisas naturalmente falando, não só desfrutar de riquezas, de bênçãos, isso tudo é isso, nós vamos desfrutar. Mas eu quero que você tenha essa convicção dentro de você. Eu e você precisamos estar atentos aos comandos de Deus para esse tempo. Eu e você precisamos nos agarrar a essas verdades que nós temos ouvido. Eu e você precisamos abraçar isso, irmãos, e não deixar que nada roube o lugar que Deus está nos colocando. Amém? Se questione mesmo. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu estou promovendo as coisas que eu estou promovendo? Por que eu estou desenvolvendo aquilo que eu estou desenvolvendo? Para quê? Amém? Amém. Você está comigo? Amém. Amém. 2025 vai ser um ano extraordinário. Amém. Amém, irmãos? E nada vai roubar isso de nós. Amém? Nós vamos vencer, nós já somos vitoriosos. E nada nem ninguém vai impedir o nosso crescimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos para a segunda parte. Assim, você que tem alguns irmãos que estão nos visitando, vocês são muito bem-vindos. Essa é uma palavra para todos nós, ela tem utilidade. Nós já há alguns anos recebemos uma mensagem, a gente estava compartilhando isso com a igreja, e para esse ano de 2025, a palavra, a gente já está no fluxo da expansão. Amém? Amém. Mas algo específico para esse ano, né, que o Senhor colocou no meu coração, que seria o ano da multiplicação. Amém. E o que é essa multiplicação, irmãos? É como se a ideia que vem no meu coração é como se nós estivéssemos num quartel, todo mundo aquartelado. Sabe, como se fosse um grande batalhão, tudo no mesmo lugar. E o Senhor vai começar a nos mover em pequenos grupos, para que a gente possa ter um alcance maior. Uma das palavras, uma das coisas chaves para esse tempo, irmãos, guarda isso, são conexões. Amém. O Senhor vai estar promovendo e vai promover conexões nesse tempo. Para quê? Para que a gente aumente o nosso alcance, a nossa área de atuação. Amém. Hoje nós temos uma região de alcance e o Senhor vai nos aumentar. Amém. Amém. Para quê? Para que a gente tenha um alcance maior, uma propagação maior do que nós já temos hoje. E assim que será a nossa multiplicação. Eu sei que existem muitos conceitos sobre células, mas é a verdade mesmo. O conceito de célula é o quê? É como se fosse uma célula, ela vai se dividindo. E cada célula vai se dividindo, se vai multiplicando. Amém? Então é como se nós estivéssemos nos dividindo para multiplicar. Amém? Então esse ano nós vamos ter coisas diferentes aqui na igreja. Amém? Então se prepare para coisas diferentes, né? Nós vamos estar promovendo e aquilo que o Senhor está colocando no nosso coração para esse tempo. Vai ser um ano onde nós vamos ser esticados, mas não em termos de trabalho, de mais trabalho, mas nós vamos ser mais específicos em áreas diferentes. Amém? Então nós precisamos ter muito cuidado com os movimentos que nós vamos fazer esse ano. Amém? E um texto que saltou o meu coração, sinceramente, eu não me lembro, acho que recentemente alguém ministrou sobre esse tema, e esse texto já estava há um tempo, mas ele vai meio que pautar esse ano para nós. Amém? Eu quero que você abra comigo lá em Atos 2, por favor.
Toda vez que eu penso em multiplicação, esse texto vem ao meu coração. Atos 2, verso 42. Leia com atenção comigo. Amém? Vamos ler junto aqui, ó. Vamos fazer assim que é melhor. Vamos lá. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, guarda isso, irmãos, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, irmãos? Então, o que isso quer dizer com tudo que eu estou falando? Existem alguns princípios que eu vou listar aqui para vocês, que vão pautar esse ano nosso e vão nos conduzir para que nós sejamos acrescentados dia a dia mais pelo Senhor. Amém? E muitas vezes eu olho para esse texto, né, e eu já olhei e falo assim, meu Deus, vendiam suas propriedades e bens. A pessoa já fica logo com o pé atrás, né? Meu Deus, já vou ter que vender. Não, não falo nada disso. Olha só o que o texto fala. Ele fala que vendiam e distribuíam conforme havia necessidade. Amém? Então, o que eu entendo, irmãos? Se tem alguém com necessidade, nós como corpo, vamos suprir as necessidades. Se necessário for, eu tenho certeza que ninguém vai deixar de suprir alguém, qualquer que seja a questão. Amém? Porque essa é uma igreja que foi fundamentada nisso. Amém? Já tivemos grandes movimentos dentro da nossa igreja nesse sentido, de socorrer pessoas nesse conceito. Amém? De contribuir com um pouco, cada um contribuindo com um pouco, e todos conseguindo chegar no seu objetivo de suprir a uma vida. Amém? Mas quais são os princípios? O primeiro, bota de novo, por favor, no 42. Primeiro, doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Esse foi um ano de consolidação. 2024 foi um ano que nós chamamos o ano da consolidação. Então, nós não fomos só consolidados em termos de estrutura de igreja, mas também na doutrina, em alguns aspectos que nós ainda éramos ineficientes. Amém? Quais são esses pontos? Parte de evangelismo, oração e vida de prosperidade focada em finanças. Então, foram esses 3 tópicos que nós trabalhamos ao longo desse ano de 2024. Então, além disso, todos os outros que nós já trazemos ao longo do ano e também dos outros anos. E esses princípios, irmãos, eles pautaram a nossa base como igreja para essa geração, para esse tempo. Amém? Um outro aspecto é comunhão. Amém? Eles perseveravam, pode deixar lá no 42, por favor. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, irmãos, nós não podemos perder essa visão de comunhão, de ter tempo uns com os outros, tempos de mesa, tempos de partir o pão literalmente, de tomar um café, de fazer uma refeição. Isso é o que sustenta, irmãos, esse lugar. Essa conexão é que nos faz, de fato, sermos um. Amém? Outro aspecto, oração. No próprio texto, na sequência, ele fala, no partir do pão e nas orações. 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso, irmãos, é algo que nós estamos crendo para um nível de fluência nisso, como nós nunca vimos antes. Eu creio que em 2025 nós vamos fluir em sinais e prodígios, como nunca fluímos antes desse período. Essa é a minha perspectiva, irmãos. Essa é a minha... É aquilo que está pulsando na coração. Nós vamos viver tempos de cura, de milagres, de grandes coisas em Deus. Amém?
Próximo ponto: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O que isso nos remete, irmãos? A compaixão. Termos compaixão uns dos outros. Em olhar para o próximo, não olhar para si mesmo. Olhar para a necessidade de alguém, não para só as minhas necessidades. Compaixão. Um outro aspecto também que nós podemos pegar: desprendimento terreno. Porque essas pessoas, elas vendiam suas propriedades e doavam para poder ser distribuída com as pessoas. Elas não estavam pensando nessa terra. Porque, naturalmente falando, o que as pessoas fazem? O meu vou guardar. Eu quero é ter riquezas, eu quero ter bênçãos. Então, eles tinham um desprendimento. Então, é uma característica dessas pessoas. Então, o que eu quero que a gente foque esse ano? Né? A gente trabalha a doutrina, tempo de comunhão, tempo de oração, que a gente possa ter essa compaixão uns pelos outros, esse desprendimento terreno. Não é que, como eu falei, não é para a gente chegar, vou vender meu carro e mudar para a igreja. Não é isso. Eu estou falando de um desprendimento onde você não vai focar tudo aquilo que você quer fazer nessas coisas dessa terra. Na vida desse nosso dia a dia. Porque, irmãos, como a palavra fala, se toda a nossa expectativa estiver naquilo que nós podemos viver e experimentar de Deus aqui nessa terra, a palavra nos chama de mais miseráveis de todos os homens. Se todo o nosso esforço está só no conquistar coisas, dinheiro, nessa terra, irmãos, a palavra nos chama de miseráveis. É forte, mas é isso. Então, para que a gente experimente todas essas verdades, irmãos, nós vamos precisar disso. E um ponto, irmãos, que é uma das... está na nossa frase, digamos assim, nossa hashtag inicial, foi o amor nos faz um. Que se chama o quê? Unidade. Nós precisamos andar em unidade. Porque tudo isso, irmãos, é promovido por quê? Por uma igreja que anda unida. E como é que se anda em união, irmãos? O apóstolo Bud, ele sempre abriu as conferências de ministros, os eventos do ministério, com esse texto. Eu quero que você abra lá comigo, em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Às vezes a gente olha esse texto e fala assim: não, a gente anda em unidade. Como assim, pastor? A gente sempre fala aqui, a gente não prega nada desalinhado, a gente não fala de qualquer jeito, a gente se importa uns com os outros. Mas, irmãos, ainda muitos de nós, às vezes, agimos em troca de uma vantagem. De que maneira? Eu estou fazendo algo para ter uma vantagem. Eu faço algo porque isso aqui é cômodo para mim. Agora, andar em unidade, irmãos, sabe o que é? É você chegar aqui. Dá um exemplo para vocês bem simples hoje. Nós vamos ter o nosso tempo de comunhão lá atrás. É você chegar e ver que o negócio está acabando e tem um monte de coisa para organizar, e você chega lá: estamos indo lá, pessoal, um abraço. Isso não é andar em unidade. Pastor, muitos fazem isso, irmãos, infelizmente, nesta igreja. Isso não é andar em unidade, irmãos. É você deixar para o próximo a busca que você não quer fazer. Ah, não, pastor. Não, irmãos, a gente faz isso. Finge que não está vendo. Não, deixa para lá. Vamos embora que já vai começar a andar. Vamos embora para casa. Amanhã é feriado, ninguém vai trabalhar. Não sei que seja raramente alguém com escala, mas no geral ninguém vai trabalhar. Mas aí fica aquela coisa: vamos embora. Por quê? Porque vai sobrar. Sabe o que é andar em unidade? É aquele irmão que mora mais longe, que a gente não quer dar carona. A gente... Não, calma aí, eu sei que é contramão para mim, mas eu vou levar. Eu não vou deixar ele sozinho na casa. Andar em unidade é você chegar e ter uma mesa posta e você não sair como um esfomeado, comendo desesperadamente, sem olhar para o próximo. É muito feio.
Andar em unidade é saber que todo mundo contribuiu, então todo mundo deve repartir no final. Amém. Andar em unidade é você chegar aqui e de repente ver que tem um monte de coisa para fazer. O casal diácono lá está vendo um monte de coisa e você está vendo uma falha e você senta como se nada tivesse acontecido. Ao invés de você ir lá e ajudar, ir lá e socorrer. Por quê? Muitas vezes estamos com essa visão consumista. Não, eu quero chegar. Ainda vai chegar, poxa, mas está frio, está calor, está isso, está aquilo. Mas ninguém chegou antes para ver o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Duro, irmãos. Andar em unidade é você, mesmo não estando escalado, você chega mais cedo. Amém. E tenta ver pontos que pode contribuir. Amém. Andar em unidade é quando a gente chega aqui na igreja, num evento, e está todo mundo aqui cantando, porque o computador não está funcionando, posso ajudar em alguma coisa? Andar em unidade é quando o irmãozinho, você sabe que o irmãozinho deu uma subida, você vai lá e liga para ele, e não pensa assim, isso é trabalho do pastor. Entende, irmãos? A gente precisa caminhar um pouquinho. É ou não é verdade? Sejamos sinceros. Temos muito para fazer. Eu sou muito grato a Deus por aquilo que já conquistamos. Mas nós vamos ter que esticar mais. Amém. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que ninguém está vendo. A gente acha que se deu bem. A gente acha que tirou vantagem. Mas isso é só egoísmo. E está todo mundo observando. Pastor, mas ninguém falou nada. Pois é, irmãos. Fica ligado. Faça a sua parte. Seja proativo. Sabe, não espere o Edicácio, a Eva, lá, fala, poxa, irmão, dá uma ajuda aqui, que é cheio de manga lá atrás. Dá uma, só juntar e tirar dali. Não, você vai lá e pega, irmão. Amém. Porque às vezes a gente é capaz de chegar ao seguinte, a responsabilidade da Michelle. Michelle está tudo enrolada aqui com um monte de coisa. Você já viu que está cheio de manga lá atrás? Tu pediu alguém para tirar lá, não? Às vezes a gente tem essa cara de pau. É cara de pau, me desculpa, é cara de pau. Você chegou lá, bonitão, bonitona, e aí você ainda alerta, porque você é muito zeloso, muito zelosa. Aí você alerta o irmão de uma falha no trabalho dele. Eu te falo, irmãos, isso faz com que as pessoas desanimem. A pessoa sabe uma coisa? Não, cara, eu não vou para o almoço não, sabe por quê? É aquela briga gata, todo mundo fica lá porque não come errado. Ninguém dá vez para ninguém. O pastor vai lá na frente, né, para honra, mas o resto não está nem aí para ninguém. Eu não estou falando que a gente faça isso, amém, irmãos? Eu estou dando um exemplo. E se fizer, fica dito. Vamos mudar a postura. Mas eu creio, irmãos, numa igreja onde a gente não tem a necessidade de ficar falando o que precisa. A gente fala assim, não, pastor, a igreja funciona no cabresto. Eu discordo, irmãos. Sabe o que acontece? Sabe por que não funciona? Porque às vezes a gente ainda não tem consciência que isso aqui não é meu. Eu não vou prestar contas da igreja sozinho. Você vai prestar junto comigo. Porque Amém. Você está aqui. Amém. Você vai chegar lá e falar assim, filhão, o que aquele tempo que você passou lá no Verbo Osasco? Você trabalhava onde? Trabalhava no Ministério de Música, sim. Só chegava atrasado. E por isso o grupo sempre estava todo desencontrado. Você não lembra disso, não? Mas a minha líder, tua líder falou com você. Eu sei que ela falou com você. Tua líder falou com você, mas você não se importou. Filhão, você trabalhava onde? Poxa, então, senhor, eu trabalhava lá no diaconia. Certo? E aí você não chegava com a roupa certa, chegava atrasado, nunca estava disponível na escala, nunca estava disponível para cobrir ninguém, sempre é difícil, sempre não podia. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Quando a gente nunca está disposto a cobrir ninguém, nunca está disposto a fazer nada além, tem uma palavra muito agradável que o Senhor chama a gente. Sabe de quê? Servo de Deus.
Toda vez que eu me lembrava assim de, não, cumpri a minha escala. Tem gente que fala assim, ufa, cumpri a minha escala, não devo nada a ninguém. E a Bíblia nos chama de servo inútil, que só fez o que te mandaram. Esticou a porta. Ô pastor, dia virado do ano, você vai trazer uma palavra dessa. Você já me conhece, né? Mas eu quero, por que a gente está falando isso, irmão? Porque há um 2025 extraordinário. E vai, irmão, você não tem noção do que vai acontecer nessa igreja. Você não tem noção daquilo que está por dentro de mim. A minha vontade é dizer, meu irmão, olha, veja isso aqui. Deus nos confiou essa cidade, irmão. Deus nos colocou aqui, não foi à toa. Há um propósito para nós estarmos aqui reunidos nesse templo, irmão. Como igreja, não foi à toa. E nós vamos fazer tudo aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Vai ser um ano de muitas atividades. Nós vamos fazer evangelismo, programações com casais, atividades de discipulado. N coisas vão ser feitas, irmãos. Se prepare, porque vai ser muito bom. Nós vamos viver tempos de uma dispensação de Deus que nós nunca vivemos nesse mundo. A expectativa, a sensação que eu tenho é como se nós tivéssemos saído da infância, como igreja. Era um tempo onde a gente estava ali nas primeiras instruções, sabe, de como fazer, vai lá, estuda menino e tal, e agora é hora de... Sabe, como se a gente tivesse, toma aqui a sua carteira de habilitação. Você está pronto para viver. Agora voa. Sabe, irmãos, Deus vai nos promover nesse tempo. E estou dizendo, Deus vai nos dar conexões para nós acessarmos lugares que a gente nem imagina. Escuta, o Senhor tem colocado no nosso coração a zona norte dessa cidade. Nós vamos para lá. Pastor, a gente não está dando conta de tanta programação, seu querido irmão. Se você está com esse pensamento, se prepare que está só começando. Eu não estou aqui, irmãos, para poder juntar dinheiro para no final da minha vida falar assim, poxa, não tem dinheiro. Não, eu estou aqui para cumprir o propósito. Eu estou aqui para transformar pessoas. Esse é o meu chamado. Essa é a minha vocação, e não minha vocação de pastor, é minha vocação como igreja. E sua também. Tem pessoas, irmãos, sedentas. Você já parou para pensar quantas pessoas hoje estão sozinhas? Sozinhas, irmãos. Domingo veio um irmão aqui na igreja, visitou a gente aqui, que já tinha vindo há algum tempo atrás. E a gente estava conversando com ele, eu e o Douglas estavam falando com ele, e ele estava falando, uma filha está no céu, uma filha está no céu, eu estou sozinho. Eu até falei para ele estar aqui com a gente hoje, mas ele, enfim, não sei o que ele arrumou. E assim como ele, tem muitas pessoas, irmãos, sem perspectiva de vida, só trabalha, come e dorme. Sem, sabe, um horizonte, sem nada. E Deus conquistou tantas coisas para nós, irmãos. Deus nos proporcionou tantas coisas em Cristo. Essas pessoas estão vivendo alheias, irmãos. Isso deve gerar em nós uma repulsa, sabe? De querer se movimentar, de querer agir, de querer ir para cima. Amém. Da gente chegar e olhar para isso e falar assim, meu Deus, eu não vou me conformar. Eu não vou me conformar. Mas eu vou ter que trabalhar um pouco mais, eu vou ter que fazer uma programação no sábado, lá não sei aonde. Não, vamos. Amém. Aleluia. Eu não vim aqui para ter vida fácil, irmãos. Porque para a vida fácil, eu ia para uma igreja mega e ficava escondido nela lá. É muito fácil, irmão. É muito fácil. Você quer uma vida tranquila? Crente, de boa. Vai para uma igreja grande. Vai lá e fica ali, Fica lá. Se você se sentir muito incomodado, entra na escala, você vai ver que você vai trabalhar às vezes uma vez no mês. E não tem tantas opções assim. Você vai lá, vai trabalhar e chuchu, beleza, maravilha. Ninguém vai te perturbar.
Assim, fulano é fiel, está sempre nas escalas. Maravilha! Agora aqui, irmão, essa diferença. Pastor, você já está moendo a gente, mas, irmãos, a gente não vai ir além das nossas forças. Mas aonde o Senhor nos der força, a gente vai. A gente vai, e assim, graças a Deus, Deus está levantando um exército aqui de ministros, de pessoas valorosas, pessoas com coração da serva, pessoas que têm se associado de coração com esse lugar. E, irmãos, isso vai nos ajudar até mesmo a ter mais tempo para poder ir mais longe. Amém. E vocês vão ver, irmãos, nós vamos alcançar verdade nessa cidade. Amém. Vamos começar. Deus sabe quem nos dá as estratégias. O que eu te peço nesse tempo? Fica ligado. E se conecte a esse lugar de coração. Não pense, é o pastor. Não, irmãos, o galardão no final vai ser para todo mundo. Todo mundo. Seja fiel naquilo que está sendo colocado na sua mão. Faça além, dá o teu melhor. E Deus vai te recompensar. Amém? Não é recompensado, irmãos. Como eu falei, nós vamos viver grandes coisas como indivíduos nesse tempo. Mas eu creio que isso vai estar muito atrelado à nossa fidelidade, à visão que Deus tem colocado para esse tempo. Eu não vim fazer o que eu quero. Como eu te falei, várias vezes. Eu estava muito bem na igreja lá, escondidinho. Eu me esconder, ficava tranquilo. Não ia ter dor de cabeça. Meu foco seria a minha família, como todo mundo está tendo agora. Eu foco na família. Abraça a família, fica com a família, não sai da família. E aí isso está passando, as pessoas estão morrendo. E a gente está lá, não, então é Natal. E estamos ali, todo aleluiado, o tempo passando. Eu vi, irmãos, um vídeo recentemente, que eu estou ensinando. Para a gente virar um. Né? Não comigo falando, né? Mas eu vi um vídeo recentemente de umas crianças cantando uns funks, mas daquele nível baixaria total. Irmãos, e as crianças cantando, chorando. Como se aquela ali fosse a expressão da vida delas. Irmãos, eu não estou exagerando. Se você não viu esse vídeo, depois você pode ver. Procura lá, tem vários. Tem uns 2 ou 3 circulando aí na internet. A criança assim, chorando. Irmãos, e as palavras, porque eu vou sair, eu vou te arrebentar, eu vou fazer, eu vou acontecer, aquelas coisas terríveis. E a criança contando aquilo como se fosse a verdade delas. Eu falei, irmão, eu fico olhando assim, qual a perspectiva dessa criança? Qual a esperança que ela tem? Se ela já entende que aquilo ali é a verdade dela. Não era criança novinha, muito bebezinha, não. Criança já maior, de 9 a 10 anos, 11 anos, que já tem entendimento. Então, essa geração está se perdendo, enquanto muitos de nós estamos brincando de igreja. Muitos de nós estamos focados em nossas vidas. Dia após dia, trabalho. O que eu preciso fazer para ganhar mais? O que eu preciso fazer para viajar mais? O que eu preciso fazer para desfrutar mais? O que eu preciso fazer para descansar mais? Hoje, 8 ganhadores da Mega Sena virada. Se vocês estão aqui, vocês estão disfarçando muito bem. Se é um de vocês estão disfarçando muito bem. Né? Ou então, alguém, lembra agora que alguém falou que ia vir e faltou? A gente está demonstrando de olho para ver se subiu. Mas, irmãos, sabe uma coisa que eu já estava pensando? E eu já peguei nisso. Se você fosse um dos ganhadores, acho que não lembro qual o valor, mas vamos supor que fossem 100 milhões para isso. Foram 600 milhões. Foram 8. Foram 6 pessoas. Então, mais 100 milhões para cada um, certo? Vou botar aí. Você ganhou 100 milhões hoje. Se a gente perguntasse assim, sem eu falar nada, o que você faria se você ganhar 100 milhões hoje? Né? Na hora você ia fazer assim, vou viajar, vou curtir a vida. Vou viver minha vida, vou conhecer países e tal. Mas sabe qual é a nossa hipocrisia?
Quando a gente pede um aumento, pede um extra por cento, fala assim: Senhor, eu quero investir no teu reino. Eu quero ter mais tempo para a tua obra. Mas na primeira oportunidade, a gente quer, eu quero. Na primeira oportunidade, a gente pensa em tudo. E eu não estou dizendo que você deve viajar. Você está entendendo o que eu estou falando? Está comigo aqui? Amém? Eu não estou dizendo que você não deve viajar, não estou dizendo que você não deve fazer as coisas, você tem sua casa, nada disso. Eu só estou falando do nosso foco, do nosso coração. Muitas vezes está diferente daquilo que é o nosso discurso. É aquela história. A gente tem um discurso muito bonito quando ainda não chegou. Quando chega, e às vezes nem chegou ainda, mas a perspectiva de chegar já muda o nosso discurso. Eu saio de Osasco, tá maluco, 100 milhões que eu estou fazendo Osasco. Eu vou lá morar lá nos Estados Unidos, vou comprar uma casa lá em Orlando, vou congregar lá na Lagoinha. Vida voa, sabe? Problema nenhum você ir para Orlando. Problema nenhum você ir para nada disso. Mas concorda comigo, se o teu chamado era aqui, imagina se eu chego para vocês hoje e falo isso. Não, Senhor, gente, Deus está me colocando para vir para cá, eu vou ficar aqui. E aí eu ganhei na Mega Sena e todo o meu chamado mudou na hora. Eu era um missionário, eu vou para missões. Ué, mas você ia para a África, o que você está fazendo nos Estados Unidos? Porque, irmãos, muitas vezes a gente tem só alinhado o nosso discurso a uma boa reputação. Eu quero ter um discurso bonitinho, mas a nossa atitude ela precisa ter essa entrega. Deus não está requerendo de nós aquilo que nós não podemos dar. Deus está requerendo de nós o nosso coração. Ele sabe, uma vez que Ele tem o nosso coração, eu tenho tudo de nós. E não vai faltar nada para nós. Hoje eu estou aqui, irmãos. Eu sempre trabalho com essa perspectiva. Eu falo isso até para a nossa diretoria. Eu falo, olha, hoje eu estou aqui. E eu preciso trabalhar com isso. Eu não estou formando uma igreja para eu ser pastor. Eu estou formando uma igreja para mim. Enquanto eu for o pastor, eu vou ficar seguindo a orientação de Deus. No dia que Deus mandar, sai, eu vou sair. Por quê? Porque não é minha obra. Irmãos, eu não vou levar nada daqui, não vou levar cadeira, não vou levar câmera, não vou levar nada, fica tranquilo. Só eu e minha família vamos sair. Por quê? Acabou o tempo. E assim que é, irmãos. Por quê? Porque o reino, ele é muito maior que a gente. Amém. Eu vejo as pessoas construindo impérios para si mesmo. E aí vira, na verdade, uma hierarquia e um nepotismo mesmo, com relação ao não. Quem vai liderar a igreja é seu filho. Quando estiver bem velhinho, eu vou passar para ela. Não. Quando tiver a igreja. Por quê? Porque é de família, eu construí isso aqui. As pessoas têm agido dessa forma, irmãos. Mas escuta o que eu estou dizendo. O evangelho verdadeiro, ele sempre aponta para Cristo. Amém. Ele nunca vai apontar para si mesmo. E nós precisamos ter isso em mente. Amém. E como igreja, nós vamos viver esse tempo em 2025. E eu vou te dizer algo, eu não acredito que 2025 não vai ser algo para 2025, mas é uma estação que se inicia. Não vai ser necessariamente 2025, pode ser 25, 26. É um tempo de crescimento exponencial. É como se nós crescêssemos de unidade. Agora nós vamos começar a crescer de dezembro e em breve em centenas. É dessa forma que vai ser. Você está pronto para isso? Amém? Grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso país. Esteja ligado a esse lugar de oração. Seja proativo, ande em unidade. Esteja guardado com a doutrina, comunhão, oração, compaixão e disponibilidade. Porque nós vamos viver o acréscimo do Senhor. Amém. Assim como a igreja em Atos cresceu exponencialmente, nós vamos viver, uma vez que a gente esteja com o coração mais aqui. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.